Boa noite, graça e paz a todos. Nós, como pastores, temos o privilégio, né, de ter a alegria de participar e conviver com o ciclo da vida. Nós participamos de uma gravidez, acompanhamos a gestação de algumas irmãs, né, de alguns casais da igreja. Logo depois essa criança nasce, essa criança é apresentada no altar. Com o tempo essa criança é batizada, com o tempo essa criança casa, com o tempo essa criança gera filhos. Então a gente acompanha esse ciclo da vida. E o ciclo da vida é quando nós nascemos, quando nós amadurecemos, quando nós reproduzimos, envelhecemos e morremos. Esse é um ciclo natural da vida e nem todos conseguem completar totalmente esse ciclo da vida. Nem todos conseguem amadurecer, nem todos conseguem envelhecer, nem todos conseguem reproduzir, mas aqueles que completam são privilegiados. Não é? Tem pessoas que no altar, no momento do casamento, diz até que a morte os separe, e consegue manter o casamento diante de tantas lutas e dificuldades, mas ali permanece firme, não se separa, até que chega um momento que a morte acaba separando esse casal. Então nós aprendemos a viver com a vida, nós aprendemos a viver com as alegrias, mas aprendemos a viver também com a tristeza, com a morte. E temos vivido um momento muito grande de pandemia, onde infelizmente de forma carnal falamos isso, de forma almática, na nossa alma, no nosso sentimento, falamos infelizmente quando alguém parte, mas ao mesmo tempo espiritualmente falamos que essa pessoa partiu para o Senhor. Eu tenho procurado ser muito equilibrado naquilo que eu falo, e quando alguém está num estado grave, como foi o caso de uma irmã da nossa igreja que esteve agora entubada, era alguém de um processo bem complicado por ter diabetes, pela sua idade, pela sua limitação, então era tido como alguém que passou por um processo de risco muito grande. E infelizmente, não é, essa pessoa veio a óbito, essa irmã tão querida e tão amada veio a óbito. E é interessante que toda a igreja estava orando, e até mesmo eu, no meu sentimento, eu raramente fico profetizando e falando coisas do meu coração e da minha alma. Não sou muito desses que falam eis que te digo, o Senhor me revelou. Eu prefiro ser mais equilibrado, eu prefiro errar menos, eu prefiro deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu acredito que Deus não é Deus de confusão. Se Ele falar comigo, eu falarei. Se Ele não falar, e se eu achar que é algo do meu sentimento, do meu emocional, eu não irei falar. Até porque isso vai ser gerado dúvida, e se não partiu de Deus, as palavras acabam caindo por terra, mas se são de Deus, a palavra do Senhor sempre prevalece. E eu acreditei no meu coração, e por alguns motivos e por alguns momentos eu vivi esses momentos de pessoas internadas em estados gravíssimos, e de alguma forma Deus ministrava no meu coração que certas pessoas não sairiam dessa situação, e na grande maioria as pessoas acabavam vindo a óbito. Dessa vez, com essa irmã que nós amamos tanto, que veio a falecer e agora está nos braços do Senhor por toda a eternidade, eu tinha uma certeza no meu coração e acreditava que ela ia sair dessa situação. Mas essa é mais uma prova e mais um aprendizado para mim, que os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus pensamentos. E lá em Romanos, no capítulo 11, verso 33, diz que os caminhos do Senhor são insondáveis, é uma profundidade de riqueza, ninguém pode sondar o coração do Senhor, ninguém é o seu conselheiro, ninguém deu primeiro a Ele para que possa receber. Então, assim, essa é mais uma prova que Deus é soberano, de que a vontade dEle é feita. Mas o que eu quero lhe dizer é que uma igreja inteira, uma família inteira estava orando em favor dessa irmã, como igrejas e famílias inteiras estão orando, e orou por muitas pessoas que partiram, por muitas pessoas que estão agora internadas. Mas o Senhor falou no meu coração algo tremendo, dizendo que muitas vezes a gente ora buscando ao Senhor o seu poder. E há uma grande diferença entre buscar o poder de Deus e pedir que Ele seja glorificado. O poder de Deus não precisa da nossa oração. Para que Deus manifeste o seu poder,
Ele não precisa de nenhum crente. Basta todas as coisas que foram criadas, os pássaros, a natureza, tudo glorifica, tudo exalta o Senhor, tudo mostra o seu poder. Eu sou frentista, trabalho no posto, e de vez em quando eu vejo pessoas com carros, não é, em que meus colegas acabam apelidando, dizendo que são naves, carros que valem mais de 500 mil, 1 milhão, e que param ali e que aparenta ser uma pessoa de poder aquisitivo, que tem condições de fazer o que quer. Muitos acabam, não é, vindo com carro e logo atrás está ali, não é, anexado ao carro um jet ski ou uma lancha, e a gente percebe que são pessoas que têm um poder aquisitivo. Os médicos têm o poder de curar, as medicações têm o poder de curar, Deus tem o poder de curar. Então a gente às vezes fica pensando, será que Deus não quis curar? Será que Ele não quis manifestar o seu poder? E Deus me fez refletir e entender que muitas vezes a gente busca o poder de Deus. Mas a igreja não deve somente buscar o poder de Deus, a igreja está aqui para glorificar a Deus. Há uma grande diferença entre o poder de Deus e a sua glória. Eu me lembro, em João capítulo 17, no verso de número 1, o Senhor Jesus, no momento em que ele está orando no Getsemane, ele diz, Senhor, é chegada a minha hora, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a Ti. Na morte de Jesus, o Senhor seria glorificado. E o próprio Senhor Jesus, na sua oração de intercessão, antes de passar por esse cálice amargo, ele pede ao seu Pai para que não tire os seus discípulos e apóstolos do mundo, mas que os livrasse do mal, e também diz que neles ele seria glorificado. Então, se tem um papel importante da igreja, não é só manifestar o poder. E é um grande problema, é uma grande falta de identidade, quando a igreja só tem prazer em manifestar poder. É uma igreja que tem poder aquisitivo, é uma igreja que gosta de mostrar o seu poder quantitativo, é uma igreja que gosta de mostrar o seu poder nas catedrais construídas, nos vitrais, nas recepções, no seu poder aquisitivo que ela tem. Mas a igreja não foi chamada para manifestar o poder de Deus. Se fosse isso, Deus não precisaria de ninguém. Ele é Deus para manifestar o seu poder, mas Deus quer ser glorificado pela igreja. É interessante que Moisés é alguém que caminhou no deserto, que esteve diante de Faraó no palácio, e ali ele manifestou o poder de Deus, suplantando todos os poderes que Faraó tinha. Mas chega um momento no deserto que aquele homem tão poderoso, que manifestou tanto poder de Deus, ele deseja no seu coração ver a glória de Deus. E diz a Bíblia que o Senhor pegou Moisés, colocou numa fenda da rocha. Quando ele passou, Moisés viu uma pequena manifestação da glória de Deus. Eu me lembro que o próprio Senhor disse que mandaria um anjo para ir à frente do povo de Israel, mas Moisés deixou bem claro, dizendo, eu não sairei daqui se o Senhor e a sua glória não for diante de nós. Talvez a gente tenha orado pedindo para que o poder da cura fosse manifestado, mas talvez Deus não tenha tido a vontade de curar e na morte ele tenha sido glorificado. É uma coisa que talvez a gente não entenda humanamente, e talvez a gente tenha que refletir nas nossas orações e dizer, Senhor, manifesta o teu poder, mas que não seja feita a minha vontade, o meu querer, mas que na minha oração, na minha petição, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. Eu me lembro que os apóstolos da morte, o Senhor teria poder de curá-los, o Senhor teria poder de livrá-los daquela morte, mas em cada morte dos apóstolos, em cada morte dos discípulos, em cada morte dos servos do Senhor, que foram cerrados ao meio, que viraram tochas humanas, que lutaram contra gladiadores, que lutaram contra bestas feras, todos eles na sua morte não manifestaram o poder de Deus, mas glorificaram a Deus através da sua vida até a morte. Então, irmãos, continue orando para que muitas pessoas que estão enfermas, não somente dessa pandemia do Covid, mas de tantas outras enfermidades, ore para que o poder de Deus se manifeste.
mas nunca se esqueça que além do poder, Deus quer ser glorificado. E nem sempre a manifestação do poder de Deus irá glorificá-lo. Eu não entendo muitas coisas, e é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós conhecemos apenas Deus em parte. Um dia nós veremos face a face, mas aprendemos uma vez mais com Deus nesse momento de perda, de ruptura, de dor, de tantas pessoas que amamos, que estão partindo. A grande maioria acreditamos que estão indo para os braços do Senhor, outros nós deixamos no julgamento do Senhor, mas talvez na nossa oração as nossas petições estejam erradas. Vamos pedir muito mais, além do que Deus manifeste o seu poder, vamos pedir para que Ele seja glorificado e que sua glória seja manifestada através da igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com essa palavra e fique com o consolo do Espírito Santo por toda a dor, todas as perdas que nós estamos vivenciando. Mas eu acredito que aqueles que são servos do Senhor estão partindo para Ele, estão glorificando ao Senhor. Um grande abraço a todos, graça e paz, querido.